Olá, tudo bem? O FIB Cidadania dessa semana traz em nossos estúdios o professor Dudu Ranieri. Uma história viva da cidade de Bauru, não apenas na questão educacional, como também na questão política. Vamos saber um pouco do que é e do que foi e o que pode acontecer na cidade de Bauru, sabendo o que aconteceu no passado e seus reflexos no presente. Mas isso você confere comigo no próximo bloco. Sabe, tem que pesquisar muito antes de tomar uma decisão, pois não é qualquer coisa, né? É futuro, carreira. E meu avô sempre dizia, quando a gente trabalha numa profissão que a gente realmente gosta, nem sente que é trabalho. Entra! E aí, decidiu? Muito. Eu vou fazer na FIB. Estamos de volta com o FIB Cidadania. Ao meu lado, o professor Dudu Ranieri, que além de ser uma personalidade marcante na questão educacional da cidade, é também uma história viva política aqui em Bauru. Professor, obrigado por aceitar nosso convite. E como eu disse no primeiro bloco, a sua figura transcende a questão educacional e vai para a questão política. Nós estamos num período pré-eleitoral que, com certeza, algumas pessoas lembram e a maioria acaba esquecendo do passado, e um passado desse tão importante deve ser lembrado para que os outros possam servir de comparação do que é certo e do que é errado. Voltando a essa questão do passado, o senhor que foi prefeito de Bauru no ano de 2003, fez algumas mudanças em Bauru no curto período no qual esteve a comando da cidade. Uma das suas questões, assim, acho que de maior importância, ou uma das que mais chamou a atenção, foi a eliminação de 120 cargos de confiança. O que o senhor tem a nos dizer dessas questões onde a prefeitura acaba se tornando um acerto para a contratação de pessoas sem o concurso? Primeiro, queria agradecer o seu convite e dizer que estou sempre disposto a marcar presença nos programas da FIB e dizer que nós, sempre que for necessário, que for importante a nossa presença, nós estaremos aqui com você, trazendo as nossas ideias e podendo falar a respeito dos problemas de nossa cidade e de nossa região. Bem, eu queria dizer que, com relação a esse problema que ocorreu no passado, eu queria dizer que nós exoneramos 120 cargos comissionados. Eram 120 pessoas. Nós não simplesmente dispensamos 120. Não. Nós chegamos à conclusão que a prefeitura não precisava desses 120 funcionários. E funcionários sem concurso, né? Funcionários sem concursos e outra coisa, pessoas que não tinham uma função definida. Eles vieram para preencher aí uma lacuna, para receber salários e, com isso, onerar os cofres públicos municipais. E isso acaba refletindo em todo o sistema político, porque se a prefeitura tem que gastar com folha de pagamento, é um dinheiro que ela poderia estar destinando para outra secretaria ou uma melhoria na cidade e trazendo para os cargos, para o corpo de funcionários, pessoas que não têm capacidade, às vezes nem técnica, né? Exatamente. Então, à época eu discordei e continuo discordando até hoje do cabide de empregos. Eu acho que
nós temos que ter funcionários que estejam trabalhando efetivamente e que estejam se dedicando para o crescimento da nossa cidade. Agora, estar colocado, estar empregado simplesmente para receber salário, eu nunca concordei com isso. Isso quando não ocorre acerto de campanha também, né, professor? Olha, me apoia que eu te arrumo um emprego. Isso acontece muito na parte administrativa, cargos que não têm a menor função, não têm a menor importância de se nomear para a pessoa ali ficar durante um período recebendo salário. E geralmente esses salários não são salários baixos, né? São salários consideráveis, principalmente para uma cidade como Bauru. Salários bons e salários que às vezes é a paga de um vereador, de alguém que prestou serviços para uma entidade, né? São pagamentos de valores que são totalmente desnecessários. Bom, professor, fugindo um pouco dessa questão de contratação, mas não saindo da questão de gastos ou investimentos. Quando o senhor foi prefeito em Bauru, o senhor aumentou o repasse de 900 mil para 3 milhões para as entidades assistenciais. O que levou o senhor a aumentar esse repasse? Bem, as entidades assistenciais atravessavam uma situação muito difícil. Elas não tinham recurso para o pagamento das despesas que seriam necessárias para cobrir aquilo que as entidades necessitavam. Então, o que nós fizemos? Nós aumentamos esses repasses. Então, nós passamos de 900 mil reais, passamos para 3 milhões. E com isso ainda não era suficiente para se cobrir todas as despesas que as entidades assistenciais tinham. Mas nós fizemos o possível e colocamos à disposição das entidades o máximo que a cidade tinha condições de abraçar, de poder pagar essas despesas. Até porque a entidade assistencial faz o trabalho que a prefeitura não consegue fazer, né? Ela está ali auxiliando. Se não tiver um suporte econômico, ela vai quebrar. Exatamente. É o que aconteceu aí muito com diversas entidades, não é? Nesse caso aqui, específico, nós sentimos na carne, inclusive vieram aqueles que pagam as despesas das entidades assistenciais, que nos procuraram, que vieram solicitar, e nós pudemos atender a esses pedidos sem prejuízo de nada, de nenhuma outra entidade. Até porque é Bauru retribuindo para os seus cidadãos. Professor, nós sabemos que o senhor é uma pessoa assim ligada à educação, família Ranieri cedo, mexendo com essa parte educacional. Foi por esse motivo, ou por um dos motivos, que o senhor duplicou a Avenida Luiz Edmundo Kolbe? Nós tivemos duas obras aí que nós entendemos que eram de grande importância. A retomada das obras da Avenida Getúlio Vargas foi uma delas, né? E a outra também, que é a duplicação da Avenida Luiz Edmundo Kolbe e reavaliação da verba da Prefeitura. A Avenida Luiz Edmundo Kolbe é aquela avenida que passa pela Unesp, Hospital Estadual. É uma rua muito importante. Essa rua era
não tinha pavimentação. Então, nós tratamos de fazer com que ela fosse pavimentada, não é isso? Como a Avenida Getúlio Vargas, nós fizemos uma parte dela, onde tem aquela rotatória, principalmente, porque nós sentimos, no período que estávamos como prefeito, nós sentimos que as chuvas que estavam começando a cair sobre a cidade, essas chuvas iam danificar e iam acabar com toda a pavimentação que estava sendo feita. Professor, o senhor falou de chuva. A gente ouve, assim, a administração falar, olha, a gente não pode asfaltar, não pode fazer obra por causa da chuva. Mas o senhor fez obra em Bauru no período de chuva. Fizemos tudo o que foi possível. E aquilo que nós iniciamos a nível de obras, iniciamos e concluímos, né? Lógico que nós não tínhamos condições financeiras de fazer mais ainda, mas começamos a fazer e concluímos uma série de obras que estavam sendo iniciadas. Focando na prioridade do momento, né? Uma outra coisa que eu julgo de grande importância é o policiamento aéreo. O Águia. O Águia, porque eu não sei por que aquele que me antecedeu, o prefeito que me antecedeu, não tinha interesse de se fazer com que houvesse esse policiamento aéreo. E hoje em dia a gente sabe que o Águia é de extrema importância no auxílio dos policiais que estão em terra, né? Muito. O Águia hoje é fundamental para a nossa cidade de Bauru. Mas o que aconteceu? Bauru não tinha Águia, quem estava no comando não queria colocar o Águia. Qual que era o problema? Para quem está nos assistindo, ficar para, olha, Bauru tinha, não tinha, eu fiz. O que aconteceu nessa questão? Bom, não tinha o policiamento aéreo. Existia o pessoal, inclusive da Polícia Militar, os oficiais nos procuraram e insistiram para que nós trabalhássemos nesse sentido. E nós abraçamos essa causa, né? E coisa que a administração anterior achava que não era importante ter esse policiamento aéreo. Até a gente acha que parece até uma piada, né? Não queria trazer segurança para Bauru. É um absurdo, mas infelizmente existem pessoas que pensam desse jeito. Hoje em dia nós sabemos que, infelizmente, o DAI não trabalha, não funciona como deveria e, principalmente, cobra, em muitos casos, por um serviço que não é 100%. Professor, o senhor foi presidente do DAI. Naquele tempo não faltava água como falta hoje. O que o senhor tem a nos dizer em relação a essa autarquia tão importante para Bauru? Bem, eu queria, aproveitando aqui a deixa que você está dando, eu queria dizer que, primeiro, eu fui secretário de Educação no governo Oswaldo Sbegin. Foi o primeiro cargo que eu ocupei. Eu fui candidato a prefeito, eu não venci aquelas eleições e assumi, no caso aí, a Secretaria de Educação. Então o Sbegin sabia a capacidade do senhor. O Sbegin pôde experimentar o nosso trabalho naquilo que nós pudemos ajudá-lo e ajudar a administração municipal. Então nós fomos secretários de Esportes, Lazer e Turismo. E fomos secretário também de Esportes, eu estou repetindo, fomos secretário de Esportes no governo Tidei de Lima. Tidei foi prefeito e eu assumi a Secretaria de Esportes. Para você ter uma ideia, ou eu vejo aí
em muitos casos, em divulgações, em que lugar ficou a nossa cidade, em jogos abertos? Em jogos, não é? Não só abertos, como regionais. Nós, na ocasião, quando assumimos a Secretaria de Esportes, nós fomos campeões em em todas as disputas que houve. Não é? Foram 4 disputas, 4 vezes fomos campeões. Mas por que Bauru não tem esse retrocesso e continua campeão? O que faltou? Porque assim, é complicado a gente falar, puxa vida, nós somos campeões, nós não fomos mais. Por que faltou competência de quem está na pasta? Olha, eu acho que, em parte, faltou administração realmente administração de peso, pessoas que tivessem vontade que a nossa cidade vencesse as disputas. Um amor à cidade? Amor à cidade, é importante. Agora, infelizmente, aconteceu de não vencermos essas disputas, né? Embora não seja o mais importante só vencer, é importante educar. O jovem precisa ser educado. Sim. Né? E até porque um jovem praticando uma atividade esportiva, ele não vai ter contato com o crime. Perfeitamente. Eu fui vice-prefeito de Bauru por 4 anos. 4 anos como vice-prefeito. Fui também presidente do DAI, Departamento de Água e Esgoto. Do DAI eu fui presidente apenas por 6 meses. Porque havia um ciúme daquilo que eu fazia de positivo, que a nossa cidade recebia como trabalho, como dedicação. Eu não sei por que ter ciúmes. E o DAI é a joia da coroa da cidade. É uma empresa que a cidade sem o DAI não consegue sobreviver em termos de saneamento, água, esgoto. Então, perfeitamente. O DAI é muito importante, é uma empresa muito boa, não é? É uma empresa que já trouxe muito de positivo para a nossa cidade. E eu admiro muito os funcionários do DAI, né, do Departamento de Água e Esgoto, porque eles fazem muito pela nossa administração de Bauru. São funcionários dedicados. Exatamente. Nós assim, acompanhamos as ruas, nós vemos funcionários DAI em vala com esgoto, coisa que a gente não tem, daquela repulsa, né? E os funcionários DAI são corajosos de entrar onde a gente não põe nem a mão, né? Exatamente. E essa questão do DAI, fazendo uma análise do que era o DAI, do que se tornou o DAI com essa grande falta d'água, o que o senhor acha que faltou? Faltou administração, faltou gente que se dedique à cidade de Bauru. Pessoas que eu acho que não gostam de Bauru, porque não era para faltar nenhuma gota d'água aqui. Nós temos o aquífero Guarani embaixo da gente. Nós temos vários poços artesianos. Temos o rio Batalha. Nós não estamos num lugar seco. A água em volta tem. Agora, faltar água na torneira é algum problema sério. Infelizmente, eu acho que falta dedicação dos administradores. E isso só pode acontecer se nós substituirmos quem está no comando por outros que gostem mais de Bauru. Não apenas aquele que está no comando, como também aqueles que estão ligados a quem está no comando. Exatamente. Porque a pessoa fala, eu estou saindo, mas vote no meu amigo. Acaba não mudando, porque o modo operacional, né, a ideologia deles continua sendo a mesma coisa.
Exatamente. Professor, quando houve a cassação do então prefeito Nilson Costa, o senhor assumiu o cargo, e o que aconteceu em relação ao senhor com o então presidente da Câmara, Renato Purini? Olha, o que eu quero, não tenho muito a dizer, porque são coisas que nos fazem ficar muito tristes. No caso aqui, em que eu estava como prefeito, eu fiquei como prefeito 23 dias. Né? Daria para fazer muito por Bauru. Com certeza, o senhor em 23 dias exonerou 120 pessoas, aumentou a verba, duplicou as avenidas que hoje está comprovado que Bauru não fica sem. Se tivesse ficado meses e anos, teria feito muito mais. Então, eu fiquei muito sentido quando houve essa exoneração, sem motivo algum. Uma exoneração que simplesmente fez com que eu saísse e, no meu lugar, colocassem pessoas que não tinham o mesmo tino administrativo que eu. Né? A pessoa que idealizou tudo isso foi o ex-presidente da Câmara Municipal, chamado Renato Purini. O que aconteceu, professor? Esse cidadão, eu não sei exatamente com profundidade os motivos, mas esse cidadão fez o possível para que eu saísse do cargo de prefeito municipal. Houve alguma questão jurídica? Como que foi? Porque quem hoje tem 20, 30 anos, ou até mais, acaba não sabendo um pouco da história política de Bauru. Nós tivemos um passado assim, bem tumultuado em 2013, são vários anos para cá. O que aconteceu? A Câmara Municipal recorreu da cassação, porque o então prefeito cassado voltou por uma ordem judicial, né? Ele voltou por uma liminar. E o presidente da Câmara, quem representava na ocasião o poder legislativo, era o presidente da Câmara. Poder esse que tinha cassado, então, o prefeito. O mesmo poder que cassou o prefeito. E aí, o que eles fizeram? Fizeram com que eu, que estava ocupando o cargo, eu me afastasse e, no meu lugar, então, eles fizeram os acertos políticos de maneira que o presidente da Câmara, que teria obrigação legal, ele tinha obrigação de recorrer daquela liminar que foi dada. Ele perdeu o prazo da liminar e eu fiquei sem defesa, porque legalmente eu não tinha o direito de recorrer em meu nome. Nossa, mas é curioso, né? Porque a função do vereador é fiscalizar e legislar. O presidente da Câmara tem a atribuição de representar todo o legislativo e perde prazo. Ele falou alguma coisa? Olha, eu perdi o prazo, eu errei, ou nunca falou nada disso? Eu nunca ouvi nenhuma justificativa em relação a esse problema de perder o cargo. Aí acabou prejudicando não só o senhor, como o Bauru, né? Eu acho que sim, porque eu tenho a certeza, se eu estivesse comandando a cidade, nós teríamos uma administração muito mais efetiva. Educação é algo sério, merenda escolar é algo muito mais sério. Professor, o que aconteceu em Bauru com essa questão de merenda escolar que o senhor fica até bravo quando fala, revoltado? Olha, a merenda escolar, ela não foi
cumprida legalmente como deveria ser. A merenda, foram dois fatos lastimáveis. Uma foi a respeito da carne, porque foram toneladas de carne que superfaturadas? Foram superfaturadas e que foram utilizadas com outra finalidade. A carne e o feijão. O feijão, esse que era, na ocasião, foi presidente da Câmara, ele não deixou que se abrisse um dispositivo legal para nós fazermos uma avaliação, para sabermos se era certo ou se não era. E qual foi a justificativa? A justificativa é nada, porque nem a carne e nem o feijão foram avaliados do ponto de vista legal, se estava certo o que foi feito ou errado. É claro que estava errado. Tanto é que o Poder Judiciário condenou o pessoal envolvido na carne à devolução do dinheiro, né? Então, essa é a prova. É uma pena que nós não tivemos a mesma competência do Judiciário na questão do nosso Legislativo. Ou estou errado, professor? Está certíssimo. Infelizmente, não houve legalmente o amparo que deveria ter tido no sentido da merenda escolar, feijão, carne. Professor, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Nós estamos no ano eleitoral e falar sobre Bauru, nós falaremos de muito mais do que um programa. Tanto é que o senhor já está convidado a voltar. Para quem está nos assistindo, o que o senhor tem a nos dizer quando a pessoa for votar agora no final do ano? Eu gostaria de fazer um apelo ao eleitor de Bauru e região que pensasse muito antes de escolher um candidato. Para você que é sinônimo de prestígio no canal universitário, na TV FIB, o nosso muito obrigado. Continue com a gente, mandando suas críticas e sugestões para tvfib@fibbauru.br. Até a próxima.